Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wilverlen e eu vim trazer aqui uma mini aula para vocês. Estou aproveitando aqui o tempo e espaço para falar um pouco sobre posicionamento radiográfico. E vocês já sabem, vocês que estão fazendo o curso sabem que esse assunto, esses assuntos aí de posicionamentos estão sendo direcionados para concursos públicos, para processos seletivos. Tudo bem? Então a gente vai comentar hoje sobre incidências radiológicas para o estudo do tórax. São incidências complementares especiais, são as avançadas, as adicionais, ou seja, elas vão complementar a rotina básica para o estudo radiográfico do tórax. Vocês sabem que essa rotina básica para o tórax consiste nas incidências PA e perfil. PA e perfil, sendo PA preferencialmente em posição ereta e o perfil preferencialmente esquerdo, em perfil esquerdo ali do paciente. Beleza. Só que essas incidências elas vão complementar esse estudo. São incidências chamadas aí de apicolordótica, também chamada Fleischner ou Lentz-Bloom. Vai estudar os ápices pulmonares, e nós temos também a incidência de Diem-Laurel, que vai diagnosticar aí, principalmente os casos de derrames pleurais. Tudo bem? A gente vai falar as particularidades em relação a cada uma dessas incidências radiológicas. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela as nossas duas principais referências literárias. Primeiro, o livro Técnicas Radiográficas, escrito por Antônio Biasoli Júnior, seu autor principal, e o livro Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada, por Kennedy Bontrager, Então a gente vai levar em consideração essas duas referências para entender melhor cada um desses termos, Termos para posição, termos para incidência. Então, o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês aqui é do Biasoli. Então, aí o livro Técnicas Radiográficas, nessa página aí do PDF, ele vai trazer especificamente a posição apicolordótica. Esse capítulo vai trazer o estudo do posicionamento, Trata-se aí especificamente da posição física do paciente com relação ao anteparo, a posição física do paciente com relação ao chassi, que ele chama aí de anteparo. Tudo bem? É o detector digital, é o chassi, é o cassete que vocês conhecem. Beleza. Aqui nessa página 132 do PDF do Biasoli, ele traz o quê? A apicolordótica. O que ele vai trazer aqui, é uma posição específica para demonstração do quê? Dos ápices pulmonares e do lobo médio. Ele traz aqui que é uma demonstração radiográfica dos ápices pulmonares sem a superposição das clavículas, ou seja, as clavículas vão sair de cena. E será demonstrado então a região superior dos pulmões, que são chamadas ápices pulmonares, e também do lobo médio. Ele traz aqui a descrição dessa posição, com relação ao posicionamento radiográfico mesmo, de fato. Partindo da posição posterior do tórax, o paciente faz uma lordose forçada da coluna lombar. Para quem não lembra, lordose é um termo empregado, ali um termo usado para descrever a curvatura normal da coluna vertebral em duas regiões, na cervical e na lombar. Tudo bem? Então ele fala aqui que o paciente vai forçar a curvatura lordose da coluna lombar. E aí vai afastar o seu corpo. Afastar o corpo, nós vamos entender no estudo do posicionamento aqui que afasta-se o corpo cerca de 30 centímetros com relação à estativa do buque mural. E vai encostar apenas o ápice do tórax no buque vertical. Então essa é a posição apicolordótica. Veja aí, cabeça e pescoço do paciente, quanto a sua região posterior estão coladas, encostadas ali no buque vertical, no buque mural, na estativa, tudo bem? E o restante do corpo do paciente está afastado, se mantém afastado do buque mural. Então a apicolordótica, segundo o Biasoli, refere-se a uma posição específica que demonstra ápices pulmonares e lobo médio. Então, eu quero que vocês anotem agora, não deixem para depois, principalmente quem está estudando aí para um concurso muito breve, recente, aí, de imediato, por exemplo. Você precisa decorar e anotar algumas informações, tudo bem? Segundo Biasoli, então, a apicolordótica é uma posição específica que demonstra ápices pulmonares e lobo médio. Então, palavrinha-chave para a apicolordótica é ápices pulmonares e lobo médio. Essa é a demonstração radiográfica, tudo bem? Eu vou então agora compartilhar com vocês a tela de um segundo livro aí, que é o Bontrager. Então, o que o Bontrager vai trazer com relação
com relação a esse termo ápico-lordótica, né? O Botrange ele vai trazer aí que ápico-lordótico pode ser tanto uma posição do corpo como uma incidência. Então, ele vai chamar especificamente de incidência. Mas vejam, incidência axial AP. Vocês sabem, né, que o termo incidência, ele descreve a direção e a trajetória do raio central, onde o raio central incide e emerge, né? Ou seja, onde ele entra e onde ele sai na superfície do corpo, né? E o Botrange ele costuma falar bastante sobre incidência, né? Quando ele descreve, por exemplo, um posicionamento radiográfico, ele vai trazer o termo relacionado à incidência. É incidência AP, incidência PA, incidência axial, tangencial, ínfero superior, super inferior, né? Ele vai trazer os termos de incidência. Quando você estuda o livro Técnicas Radiográficas do Biasoli, você vê que ele passeia muito pelos termos de posição. Então ele fala muito sobre a posição física do paciente com relação ao anteparo, a posição física do paciente com relação ao chassi, tudo bem? Então o Botrange ele vai trazer aqui, ó, essa é uma incidência AP específica do tórax. Ele diz já que é uma incidência de frente para trás, uma incidência frontal ali do tórax, para mostrar os ápices dos pulmões. Ei, você precisa anotar isso aí. Em primeiro lugar, quando se fala em ápico-lordótica, estudo do tórax, nós temos que saber de uma coisa. Estuda radiograficamente os ápices dos pulmões. Mostra os ápices dos pulmões. Demonstra ápices pulmonares e lobo médio. Então, a primeira coisinha que você tem que anotar aí, não pode deixar de anotar, tudo bem? É também chamada de incidência ápico-lordótica. Então veja aqui que o Botrange ele vai trazer, ó, é também chamada incidência ápico-lordótica, tudo bem? Ele vai trazer, ó, o termo lordótica vem de lordose, que denota a curvatura da coluna cervical e lombar. Quando o paciente adota essa posição, a curvatura lordótica lombar fica em evidência, fazendo deste um termo descritivo para a incidência especial do tórax. Então vejam aí, qual que é a posição que o paciente assume para a realização desse procedimento? É a incidência ápico-lordótica ou posição ápico-lordótica, tudo bem? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a página onde o Botrange e o Biasoli vai falar um pouco sobre essa incidência. Lembrando que o objetivo dessa aula aqui é você compreender o termo ápico-lordótica. Espero que vocês já tenham compreendido. É uma posição segundo Biasoli, onde o paciente se mantém afastado ali da estativa a partir de uma posição posterior do tórax. Essa posição posterior refere-se à parte de trás do corpo do paciente, especificamente da região do tórax, estando mais próximo ao receptor, né? Então, a partir dessa posição posterior do tórax, o paciente, ó, afasta o corpo e volta com a parte superior, encostando ali cabeça, pescoço, né, a região dos ápices dos pulmões ali no receptor de imagem. Então ele vai trazer essa posição. Já o Botrange, vejam que ele traz como incidência ápico-lordótica, também demonstrando os ápices dos pulmões, né, os ápices pulmonares. Beleza? Aqui na página 273 desse PDF, estou compartilhando com vocês, o Botrange vai descrever essa incidência, né, e ele vai trazer aqui, ó, tórax. É uma incidência ápico-lordótica. Um outro detalhe é você saber o óbvio aqui, que é uma incidência para o estudo do tórax. Ápico-lordótico, tórax. Ápico-lordótico, ápices pulmonares. Ápico-lordóticos, ápices dos pulmões, lobo médio. Não pode deixar de escrever isso aí, tudo bem? Então anota. Gente, primeiro passo aqui, nós já demos, é compreender o termo. O segundo é você entender o propósito dessa incidência, entender o objetivo, a finalidade, é para qual fim isso aqui. E o livro do Tratado de Posicionamento, ele vai trazer aqui, ó, indicações clínicas. Então o propósito está aqui, é o que vai ser evidenciado na imagem, o que vai ser demonstrado na radiografia. Então para que serve essa incidência ápico-lordótica? O objetivo nós já vimos, né? Demonstra ápices pulmonares. Mas para quê? Para avaliação de calcificações e massas abaixo das clavículas, para avaliação de calcificações e massas abaixo das clavículas. Eu vou até destacar aqui essa indicação clínica, tudo bem? Então, ó, quais são as indicações clínicas? Avaliação de calcificações e massas abaixo das clavículas. Então entendam aqui, quando o paciente assume essa posição ápico-lordótica, ele faz com que as clavículas se projetem acima dos ápices pulmonares. E aí vai ser evidenciado ou descartado as calcificações
que se encontram abaixo das clavículas. As massas que são ocasionalmente criadas, formadas, abaixo das clavículas. Entenda, as bancas vão trazer as indicações clínicas como propósito, finalidade, objetivo, fim, são sinônimos. Então eles podem trazer dessa forma ou simplesmente trazendo indicações clínicas, patologias demonstradas, tá bom? Então, evidencia ou descarta, né? Ou exclui a avaliação de calcificações às massas abaixo aí ou por detrás das clavículas, tudo bem? Esse é o primeiro passo que vocês devem seguir aí no estudo de um posicionamento radiográfico, né? O livro aqui ele sempre vai trazer ali no caput, né, no início, as indicações clínicas, o que vai ser estudado, o que vai ser demonstrado na imagem, tudo bem? Beleza. Quanto aos fatores técnicos, as bancas cobram isso aqui? Cobram também, né? Quando você vai estudar raio-x de tórax, seja incidências padrões, né, essenciais ou especiais, você precisa realmente estudar nessa sequência aqui trazida pelos autores. Eles vão trazer o quê? Primeiro, o termo de incidência. Então ele vai trazer lá que a incidência é chamada tal, que também pode ser chamada de tal, tal e tal, né? Que são geralmente métodos, nomes alternativos, né? Incidências que diz respeito à direção do raio inferior-superior, superinferior, ou à superfície do corpo, antero-posterior, póstero-anterior. Vocês precisam anotar isso aí quando vocês estudam uma determinada incidência, né? Segundo passo, qual que é a sequência? É você estudar as indicações clínicas. Como eu falei, é estudar o objetivo daquela incidência. Terceiro passo, o livro vai trazer o quê? Posição do paciente, posicionamento das partes, né? E ele aqui, no caso do Botrand, ele traz os fatores técnicos, tá bom? Biasoli traz mais na frente. Mas os fatores técnicos aqui, eles incluem o quê? A distância foco-filme, que é a distância fonte-receptor de imagem. Ele traz a mínima e a máxima, né? Ele traz ali uma média aproximada da distância que deve ser utilizada no momento do posicionamento radiográfico para esse estudo. Quando você estuda tórax, você precisa lembrar que o tórax ele tem inúmeras considerações sobre posicionamento, inúmeras mesmo. São várias, tanto com relação à posição do paciente, quanto à posição da parte, a indicação do raio central, se é angulado, se não é, se é em pé, se é deitado, o biotipo corporal, né? Porque a partir do biotipo corporal você vai definir aqui um dos fatores técnicos, que é o tamanho do receptor de imagem. Isso tem relação com tipo físico, idade, sexo, né? Se for homem, por exemplo, você utiliza um tamanho de receptor maior. Se for mulher, você utiliza um tamanho de receptor menor. Se for criança, você vai usar um menor ainda, ali 18 por 24, 24 por 30. Com relação ao sentido do filme, né? Se é vertical, se é horizontal, isso aí também é cobrado. Isso tem relação com o mesmo aspecto, se é homem, se é mulher, qual é a idade, qual é a condição, né, que o paciente está, se ele é cooperativo, se é não cooperativo, se é um biotipo corporal do tipo hiperestênico, onde tem uma construção de um tórax bem largo, profundo de frente para trás, curto verticalmente, você utiliza o chassi na transversal. Em contrapartida, você tem ali o oposto, que é o hiporestênico, a construção de um tórax mais estreito, bem maior, né? Essa dimensão vertical é bem mais alongada, é um tórax raso de frente para trás. Nesses casos você utiliza o receptor na vertical. Então tem considerações com relação a isso aí. Se é um paciente mais musculoso, né, você vai ali fazer um posicionamento um pouco diferente. Se é um idoso, você vai fazer um posicionamento um pouco diferente. Se tem mamas mais densas, a mulher com mamas bem densas, o posicionamento requer novas instruções, né? Quanto à própria respiração, dependendo da condição do paciente, vai ser em inspiração, outras vezes vai ser em expiração. Ainda com o paciente acamado ali no leito, pode ser no intervalo entre a inspiração e a expiração. Para doenças específicas como pneumotórax, você vai fazer ao final da expiração, ou seja, na expiração máxima. Então, existem muitas considerações para o tórax, tudo bem? Então, quando você estuda, você precisa anotar tudo isso aí, né? Nessa incidência que nós estamos falando, que é a incidência apicolordótica, né? A incidência de Fleischner, você precisa anotar aqui uma coisa. Primeiro,
precisa notar que o tamanho do receptor de imagem é padrão, é o 35 por 43, né? Como se trata aí de uma estrutura bem maior que é o tórax, nós vamos considerar aqui que o adulto é um paciente adulto médio, tudo bem? E a distância para o tórax, vocês já sabem, é uma distância maior, 1,83 m. Tem os seus objetivos, né? O objetivo é justamente reduzir a ampliação que é causada pela distância entre a área cardíaca e o receptor de imagem, tudo bem? Então aqui, ó, principalmente na incidência de Fleischner, você vai perceber que é uma incidência antero-posterior, uma incidência AP, e aí nessas incidências antero-posteriores para o tórax, o coração ele vai se manter ainda mais distante do filme, né? Em comparação com o PA, obviamente. Então aqui, obrigatoriamente você tem que usar uma distância maior, tudo bem? Uma distância fonte receptor de imagem, foco filme mínima de 1,83, beleza? Show de bola, é isso que o Botran já vai trazer para a gente. Um outro detalhe aqui que você precisa anotar é com relação aí ao posicionamento do paciente, tudo bem? Quando você estuda aqui a incidência apicolordótica, veja, paciente em pé afastado 30 centímetros do receptor de imagem. Isso aqui pode vir a ser cobrado, embora, pelo que eu percebi, estudando as questões de processo seletivo, dificilmente eles trazem essa descrição. Mas beleza, paciente de pé afastado cerca de 30 centímetros do receptor de imagem, com os ombros inclinados para trás, pescoço e região posterior da cabeça apoiados contra o receptor de imagem. As duas mãos do paciente sobre os quadris, as regiões palmares das mãos para fora e os ombros rodados anteriormente. Entendo que tudo isso aí, gente, estou falando rápido, né? Tudo isso aí tem um motivo, tudo bem? A questão dos ombros rodados anteriormente, né? Tem toda uma relação com as escápulas que precisam ser removidas dos campos pulmonares, né? Essa questão das palmas das mãos para fora, né? Justamente remetendo aí a rotação interna dos membros superiores, visando também o afastamento das escápulas para fora dos campos pulmonares. Essa incidência tem uns objetivos específicos para estudar aquela porção superior do tórax, dos pulmões, né? E aí a gente precisa realmente que essas escápulas saiam aí de cena, né? Para que seja melhor evidenciado essas doenças pulmonares, tudo bem? Ele vai trazer aqui, ó, a posição do paciente, e ele traz as suas descrições com relação ao posicionamento do chassi também com relação à parte, mas o que é que eu quero que vocês foquem aqui, principalmente para essas questões que nós iremos responder, é quanto à indicação do raio central. Presta atenção. O raio central é perpendicular ao receptor de imagem, significa dizer que ele é reto, não sofre angulação, ok? Incidindo no meio do externo, e ele traz uma referência aqui exata. O meio do externo para um paciente médio é 9 centímetros abaixo da incisura jugular. Olha o que ele traz, 9 centímetros abaixo da incisura jugular. Levando em consideração o paciente cooperativo, o exame sendo realizado em pé, o paciente, né, tem a condição de ficar de pé, o raio central ele vai ser reto, vai ser perpendicular ao receptor de imagem. Nós vamos ver uma exceção bem aqui embaixo, ó, quando o paciente é não cooperativo, mas sendo cooperativo, entendam, principalmente aí o raio é reto, é perpendicular ao receptor de imagem, ele vai incidir no meio do externo. E aí, o Botran ele vai trazer aqui, ó, especificamente onde o raio central será direcionado. Para o meio do externo, 9 centímetros abaixo da incisura jugular, né? Quando você estuda aqui as incidências que são trazidas para o tórax, as padrões, o raio central incide a nível de T7 na topografia também do meio do externo. Agora, na incidência apicolordótica, vejam que o Botran ele vai trazer uma medida específica, 9 centímetros. Significa dizer que não são 8 centímetros, não são 10 centímetros, são 9 centímetros abaixo da incisura jugular, da porção ali superior do manúbrio. Então, a partir da incisura jugular, 9 centímetros abaixo será o nível ali aproximado da indicação do raio central. Tudo bem? Beleza. Quanto à respiração, gente, né, vocês sabem que dentro do estudo dos exames radiográficos, uma das funções é a instrução ao paciente sobre a respiração, sobre o início da exposição. Aqui, o livro do Botran vai trazer que você deve fazer a exposição ao final da segunda inspiração máxima, ou seja, é a apneia inspiratória, tudo bem? Inspiratória. Então o paciente enche o peito de ar e prende. E ele traz aqui uma indicação que seja na segunda inspiração.
tem lá os seus motivos, né? Na segunda inspiração, o paciente consegue encher mais peito de ar, ele consegue aerar completamente os pulmões, tudo bem? Sem tanto esforço em comparação com a primeira. Esse é o motivo aí das radiografias de tórax serem realizadas na segunda inspiração máxima. Mas saibam o que é inspiração, tudo bem? Aqui o Botranger vai trazer uma exceção, prestem bem atenção. Caso o paciente esteja debilitado, ou seja, incapaz de assumir a posição ereta, lordótica, uma incidência AP semiaxial deve ser obtida. Uma incidência AP semiaxial deve ser obtida em posição de decúbito dorsal. Como é que o paciente vai estar então? Deitado de costas, e o raio vai incidir de frente para trás. É uma incidência AP também, tudo bem? Ele traz que o paciente deitado em decúbito dorsal, os ombros vão ser rodados anteriormente, os braços são posicionados da mesma forma ali da posição lordótica, né? São posicionados como na posição lordótica. Agora, a consideração sobre o raio central vai mudar, e é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o paciente assume a posição ereta lordótica, o raio é perpendicular ao receptor de imagem, direcionado para o nível de 9 centímetros abaixo da incisura jugular, correspondendo ao meio do externo. Agora, se o paciente é impossibilitado de ficar de pé, nós vamos realizar deitado em decúbito dorsal, uma incidência AP também. O paciente tenta assumir uma posição das partes como na posição lordótica, ou seja, os ombros rodados anteriormente, os cotovelos flexionados, os braços como na posição lordótica. Mas o raio central, ele não será reto, ele será angulado. Ele será angulado aí 15 a 20 graus no sentido cefálico, incidindo no mesmo ponto ali, na porção média do externo. Então, vocês devem aí anotar essa exceção, essa observação com relação à incidência ápico-lordótica. O raio central é direcionado 15 a 20 graus no sentido cefálico, direcionado aí para a porção média do externo. Tudo bem? Beleza, gente. Aqui o Botranger vai trazer a anatomia demonstrada na imagem. Obviamente estuda os campos pulmonares. Eles devem ser totalmente visualizados. Você não pode cortar nem os ápices, nem a base, nem as bordas laterais, né? A estrutura deve estar ali apresentando uma ausência de rotação, deve estar bem centralizado. Isso você vai levar em consideração todos os aspectos, né, radiográficos, aqueles critérios. Plano médio sagital sobre a linha central da estatiba ou sobre a linha central da mesa, né? Fazendo com que o objeto esteja de fato centralizado e alinhado com relação ao receptor de imagem. Isso garante a ausência de rotação, ok? As clavículas devem aparecer quase horizontais e acima dos ápices, ou seja, o estudo aqui é dos ápices pulmonares sem a superposição das clavículas, porque as clavículas serão projetadas para cima dos ápices, né? Acima dos ápices pulmonares. Bordas mediais das clavículas sobrepostas pelas primeiras costelas. As costelas aparecem distorcidas. As costelas posteriores parecem quase horizontais. Nós vamos mostrar a imagem, vocês vão entender isso aí. Aí ele fala aqui sobre os critérios com relação à ausência de rotação. E por fim ele vai trazer o quê? Exposição. Ele vai trazer assim, visualização da trama vascular dos pulmões, especialmente na área dos ápices e das regiões pulmonares superiores. Gente, esse conteúdo está muito direto aqui, porque você precisa ligar ápices pulmonares, incidência ápico-lordótica, ápices pulmonares, regiões superiores dos pulmões. Já era, se você esqueceu do que eu falei aqui, mas lembrou dessa informação, ápices pulmonares, né? Esqueceu de todo o resto, mas lembra aí de ápices pulmonares e ápico-lordótico, são palavras-chave aí, você vai acertar várias questões de processos seletivos, tudo bem? Esse é o grande objetivo dessa incidência. Tá aí a incidência, né? Quando o paciente assume uma posição ereta. E aqui abaixo a incidência quando o paciente é impossibilitado, é debilitado, é acamado, por exemplo. Aí você vai angular o raio central 15 a 20 graus, sentido cefálico superior, direcionado ali para o mesmo ponto, porção média do externo, tudo bem? Essa é a imagem que nós vamos obter, vejam aí que é um pouco diferente do raio-x de tórax normal, padrão que você conhece. Por quê? Porque as clavículas aqui, vejam, elas estão para cima, projetadas acima dos ápices pulmonares,
está livrando tudo isso aí. E, obviamente, nesse caso, haverá avaliação das bordas superiores dos pulmões sem a superposição das clavículas. Então, ó, vejam que as costelas aqui, gente, elas são quase horizontais. Elas não seguem aquele padrão, né, de sair aqui da coluna vertebral e ser projetada para frente e para baixo, como numa radiografia de tórax padrão. Veja aqui que as costelas posteriores, elas aparecem quase na horizontal. Tudo bem? A posição delas é completamente diferente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o livro do Biasoli, para que vocês vejam aí, por exemplo, como que ele vai trazer essa posição aqui, tudo bem? Beleza, galera, compartilhando agora aqui o livro do Biasoli. Nesse PDF a página é 380, no livro físico é a página 401. Ele vai trazer aqui a incidência apiculordótica em antero-posterior. Saiba que é em AP. A incidência apiculordótica em antero-posterior. Gente, esse primeiro parágrafo aqui é super importante. Super importante, porque ele vai trazer os nomes alternativos, o objetivo desse exame e a instrução de respiração. Tudo bem? Então, ó, ele vai trazer aqui a primeira frase, ó, também denominada incidência de Fleischner. Incidência de Fleischner está diretamente ligada, gente, à apiculordótica. Então, você precisa anotar isso aí. Eu vou trazer um outro termo aqui relacionado a essa incidência, que é a incidência de Lentz-Blum. Incidência de Lentz-Blum ou Lindblom, tanto faz. Assim como você pode falar Fleischner também, ou Fleischner, tudo bem? É a mesma incidência. Apiculordótica, Fleischner e Lentz-Blum. É usada como complementar no estudo radiográfico do ápice dos pulmões, do lobo médio e dos segmentos lingulares. Língula em antero-posterior. Gente, esse enunciado aqui é muito importante, tá? Ó. Ápice dos pulmões, do lobo médio e dos segmentos lingulares. Língula em antero-posterior. Essa questão da língua, segmentos lingulares, você pode ter acesso aqui nesse mesmo livro, né? Nesse mesmo capítulo, um pouco mais para cima, ele vai trazer a anatomia do tórax, da borda superior do tórax, dos lobos pulmonares, aí ele vai trazer aí um pouco sobre as língulas. Mas vejam que o objetivo aqui, o propósito da incidência apiculordótica é complementar no estudo radiográfico do ápice dos pulmões, do lobo médio, dos segmentos lingulares, língula em antero-posterior. Tudo bem? Quanto à instrução ao paciente sobre a respiração, ele traz: o paciente deve permanecer imóvel, parado e em apneia inspiratória. Significa dizer que o paciente enche o peito de ar e para de respirar. Durante a realização da incidência, né? Durante a exposição, o paciente fica parado, respira fundo, para de respirar. Então, ó, não deixa de anotar isso aí, pelo amor de Deus. Incidência de Fleischner ou Lentz-Blum é a apiculordótica que estuda a ápice dos pulmões. É o que você precisa saber. Conecta essas palavras, liga essas palavras, fala e repete, né, inúmeras vezes aí, tudo bem? Posição do paciente, assim como o Botrange ele vai trazer. O paciente deve estar em posição ortostática, em pé, preferencialmente, né? Com a região de trás do tórax, a região posterior, próxima ao bulbo vertical. Apenas a região posterior superior do tórax do paciente deve encostar no bulbo vertical. O plano mediano do paciente deve coincidir com a linha central do bulbo vertical. Os membros superiores do paciente devem estar posicionados simetricamente, semiflexionados, com as mãos apoiadas nas cristas ilíacas. Vejam que essa imagem ilustrativa, né, ela não condiz com o texto, né? Então as mãos aqui, os braços estão completamente estendidos, relaxados aí na imagem. No entanto, ele traz aqui na descrição que as mãos estão apoiadas nas cristas ilíacas. O Botrange fala sobre o dorso das mãos ali nos quadris inferiores, de modo que as palmas estejam voltadas para fora, os ombros rodados anteriormente. Vocês lembram disso aí? Então, quando o paciente pode ficar de pé, é dessa forma aí. Beleza, raio central, lembrem-se, raio central, segundo Botrange, incide perpendicularmente ao receptor de imagem, incidindo no meio do externo, 9 centímetros abaixo da incisura jugular. Tudo bem? Aqui ele vai trazer que o raio central incide perpendicularmente ao anteparo, perpendicularmente ao chassi ao detector digital. Aí ele bota entre parênteses, ou com angulação cefálica, centralizado no plano mediano, entrando na topografia do corpo do externo. Ele traz aqui uma opção, ou com uma angulação cefálica. Nós vimos que o Botrange vai trazer aquela exceção. Quando o paciente não puder assumir uma posição ereta, nós vamos aí realizar com o paciente deitado em decúbito dorsal para pacientes debilitados, etc.
Aí nós vamos angular quantos graus? 15 a 20 graus cefálicos, ok? Vamos ver aqui a observação do Biasoli. O raio central deve incidir de maneira a projetar as clavículas acima dos campos pulmonares, né? Os dois autores falam isso aí, por isso é importante. Se a inclinação do paciente não for suficiente, deve ser dada uma angulação cefálica de quantos graus? 20 a 25 graus do raio central. Então eles discordam aqui um do outro, né? Então assim, ele sempre acontece isso aqui no decorrer dos livros. Então, você vai ver aí que Botrange traz então 15 a 20 graus. Vou até anotar aqui também, 15 a 20 graus cefalicamente. E o Biasoli traz aí 20 a 25 graus cefalicamente. Isso quando o paciente não puder inclinar o seu corpo para trás, beleza? Ali traz aqui os fatores radiográficos, né? São os mesmos fatores técnicos trazidos pelo Botrange. Ele vai trazer aqui, ó, que a distância foco anteparo, a DFOA, é o mesmo de distância foco filme, distância fonte receptor de imagem, é de 1,80, né? 180 centímetros, 1,80 m, tudo bem? Botrange, livro mais atualizado, 1,83, beleza? Aí ele vai trazer bem aqui, ó, os parâmetros de avaliação técnicas, que são os critérios de avaliação trazidos pelo Botrange. As clavículas aparecem projetadas fora, acima dos campos pulmonares. Aí sim vai permitir a avaliação dos ápices pulmonares. Tudo bem? Show de bola. Gente, bem aqui assim ele fala assim, ó, na suspeita de lesão no ápice dos pulmões, geralmente de localização infraclavicular, geralmente de localização abaixo das clavículas, deve ser acrescentada a rotina, a incidência ápico-lordótica em antero-posterior. Deve ser acrescentada a rotina. É por isso que a ápico-lordótica é uma incidência complementar no estudo radiográfico. É complementar, ela não substitui a rotina, ela vai ser acrescentada, adicionada à rotina básica do tórax, que consiste no PA e perfil, tudo bem? Ele vai trazer tudo isso aí, ó, a rotina radiográfica do estudo dos pulmões, consiste em PA e perfil esquerdo, né? Ele vai trazer que incidências complementares, quando solicitadas, devem ser acrescentadas à rotina, ou seja, não devem ser realizadas isoladamente, não devem substituir. Beleza, pessoal? Show de bola. Ele traz outras considerações aqui, beleza, com relação ao tórax, e de fato existem muitas considerações. Eu separei aqui um e-book específico para vocês, onde traz esse estudo radiográfico do coração e dos vasos de base, trazido também nos editais de concurso público, assim como o estudo radiográfico do mediastino também é trazido. Existem considerações com relação aos fatores técnicos e à respiração do paciente para cada uma dessas situações, tudo bem? Eu vou agora compartilhar com vocês as anotações aqui, as questões que nós temos com relação aí a esse assunto, beleza? Então vamos agora aí responder aí algumas questões. Primeiro eu coloquei aqui, ó, você sabe o significado do termo ápico-lordótico? Nós já vimos aí, na visão desses dois autores. Você conhece essa incidência radiológica? Quais são os nomes alternativos? Nós vimos Fleischner ou Lentz-Blum. Ápico-lordótica, incidência semiaxial AP, incidência axial AP, posição lordótica, são todos esses nomes aí. Qual região do corpo é estudada a partir desse método? É o tórax, né? São os ápices pulmonares, o lobo médio, as língulas do tórax. Quais são as principais indicações clínicas, então? Então aí entra nas principais indicações clínicas o estudo dos ápices pulmonares sem a superposição das clavículas, né? Vai estudar as patologias infraclaviculares, massas e calcificações por detrás das clavículas, né? São estudadas aqui sem a superposição dessas clavículas. Você sabe qual é a posição do paciente para esse exame? Já estudamos aí tudo bem? Então esse é o objetivo dessa aula. Aqui eu fiz as anotações e tal. Vamos passar para as questões. Gente, primeira questão aqui, Jucurutu, Rio Grande do Norte, Comperv em 2014. Preste atenção. As incidências radiológicas são também conhecidas por seus nomes científicos. Assim, a opção que apresenta correlação correta dos nomes com as estruturas. Aí ele traz aqui 4 nomes científicos, são os métodos, e também traz estruturas aí que são estudadas a partir desses métodos, tudo bem? O primeiro nome aqui é Fleischner.
E aí, você sabendo que o método de Fleischer tem ligação com a incidência apicolordótica, beleza, você vai anotar bem aqui assim, ó, que esse é o número 1. Você tem que correlacionar as colunas, né? Então, primeira coluna, segunda coluna aqui, tem Fleischer, apicolordótico, beleza. Precisa saber dos restos? Obviamente, né? O restante aí é importante, você saiba. Ferguson, articulação sacroilíaca. Hertz tem relação aí com o arco zigomático, com a cabeça, com o crânio. Grouchy tem relação com a cavidade glenoide, com o ombro, tudo bem? Método para o ombro. Mas beleza, gente, o que eu quero que vocês saibam é que estudar os posicionamentos é super importante. Sabendo aqui que Fleischer tem relação com o ápice lordótico, você coloca o número 1 aqui e você vai analisar as alternativas e perceber que apenas uma delas tem um 1 ali como segunda alternativa. Então você tem aí já a resposta correta, alternativa A. Essa é a proposição correta, né? Essa é a acessão correta. Segunda questão, ISH pela UPA, prova município em 2018, essa incidência de tórax é realizada principalmente para excluir calcificações e massas por detrás das clavículas. Vejam aqui que a indicação clínica é super importante. O Botrange traz isso aqui, né? Qualquer coisa vocês voltem a aula aí. Mas o Botrange vai trazer exatamente isso aqui, calcificações e massas por detrás das clavículas. Vejam que essa banca optou por colocar a indicação clínica no enunciado da questão. Nessa próxima questão, nós vamos ver que essa indicação clínica está entre as proposições, entre as alternativas. Então, as bancas vão brincar com isso aí. Vejam, essa incidência de tórax é realizada principalmente para excluir calcificações e massas por detrás das clavículas. Qual que é o método que estuda exatamente isso aqui? Que tem por objetivo, que tem por finalidade, né, que tem o propósito de evidenciar massas por detrás das clavículas. Então, é o método de Fleischer. Lembrando, esse nome Fleischer aqui eu coloquei para facilitar para vocês, mas não existia aqui. Essa questão realmente foi cobrada dessa forma bem aqui, ó. Ok? Eu coloquei entre parênteses ali para vocês lembrarem, mas Lenz-Blum, Lorenzi, esse Lenz-Blum aqui, gente, eu acho que é 2 Os aí e um M, tá? Mas enfim, coloca aí também dessa forma. Lenz-Blum, Lorenzi é uma incidência aí que estuda quadril numa situação de traumatismo. Possivelmente vocês já viram aí, quem já fez essa disciplina? Existe uma incidência chamada de Danelius-Miller. Essa Lorenzi tem relação com Danelius-Miller, Lorenzi modificado, uma alternativa para o Danelius-Miller, que estuda quadril com traumatismo, tá? Beckler estuda o joelho, tem relação com o joelho aqui, mais especificamente um estudo para a fossa intercondilar. Então, eu estou colocando aqui porque eu já estudei, né? Mas o objetivo aqui é vocês saberem aí a questão sobre Lenz-Blum, é o mesmo Fleischer, é o mesmo ápice lordótico, que Albert Schoenberg, salvo engano aqui, é um estudo do ombro, ok? Tem relação com aquele método de Grouchy. Para quem tem alguma dúvida e quer estudar um pouco sobre ombro, sobre método de Grouchy e outras incidências complementares, vai lá no YouTube, tá bom? No nosso canal tem uma playlist de incidências complementares lá, eu reviso a anatomia e faço todas as considerações com relação às incidências avançadas para membros superiores, por completo lá, mão, punho, cotovelo, ombro, beleza? Albert Schoenberg, então, é para um estudo do ombro mesmo, então tem relação lá com o Grouchy, beleza? Se eu não estou enganado, mas é isso mesmo. Ok, então a resposta correta para essa segunda questão é Lenz-Blum. Beleza, pessoal? Show de bola. É um nome alternativo para a incidência apicolordótica. Qual então a finalidade da incidência apicolordótica? Mostrar brônquios, arcos costais, seios cardiofrênicos. Tudo isso aqui descrito nessas 3 primeiras alternativas são visualizadas aí na apicolordótica. Porém, a finalidade, gente, o objetivo, a indicação clínica para a incidência apicolordótica é o que? Excluir calcificações e massas por detrás das clavículas. Então vejam aí, que a banca pode trazer essa indicação clínica tanto no enunciado da questão quanto nas proposições, nas alternativas, tudo bem? Show? Vamos para a terceira questão aqui, quarta. A incidência de Fleischer é usada como complementar no estudo radiográfico do que?
Você vê aqui, ó, diafragma, base pulmonar, mediastino, ápice pulmonar, órbitas, né? Você sabe que é dos pulmões. E aí, lá, com relação aos pulmões, você tem diafragma. Entra no estudo da miologia, né? Um músculo que divide a cavidade torácica e abdominal. Aparece na radiografia? Sim, ocasionalmente aparece aí. Base pulmonar, vai aparecer também. Mediastino, claro, tem como tirar. Mas o objetivo aqui da incidência de Fleischner é complementar para o estudo radiográfico do ápice pulmonar. Vocês anotaram aí, ápices pulmonares, ápice dos pulmões, bordas superiores dos pulmões. Então tudo isso aí, ó, tem ligação com a incidência de Fleischner. Então anota aí essas palavrinhas-chave: ápice lordótico, Lentblum, Fleischner, ápices pulmonares, massas por detrás das clavículas, beleza? São palavras-chave. Qual a incidência do tórax permite melhor visualização da região do ápice? Olha aí, de novo, do ápice do tórax, ápice do tórax. Então, incidência de Fleischner, incidência de Fleischner. A incidência de Fleischner estuda o ápice do tórax, estuda o ápice dos pulmões. Quixeramobim aí no Ceará em 2016. Sexta questão, ó. O posicionamento ápico-lordótico em anteroposterior, do mesmo jeitinho que o Biasoli traz, é usado no estudo radiográfico complementar do ápice dos pulmões, do lobo médio, dos segmentos lingulares, língula. Essa incidência é conhecida como a incidência de Fleischner. Beleza, pessoal. Olha aí. O enunciado aqui é igualzinho o Biasoli, né? Na página lá 380 no PDF, 401 no livro físico. Parece familiar quando você lê, né? Ó. O posicionamento ápico-lordótico em anteroposterior. É assim que ele traz. É usado como estudo radiográfico complementar do ápice dos pulmões, do lobo médio, dos segmentos lingulares. Aí antes ele traz. É também denominada a incidência de Fleischner. Beleza, James Laurel é tórax também. Vamos falar sobre ela. Danelius é quadril, Lawrence é ombro. Tudo bem? Show de bola. Número 7. Paciente encaminhado ao setor de radiologia para a realização de exame de rotina do tórax com incidência ápico-lordótica. Em relação a essa incidência específica, sabe-se que a sua principal indicação é... Qual é a principal indicação da incidência ápico-lordótica? Qual que é a principal indicação da incidência ápico-lordótica? E aí? O estudo dos seios costofrênicos na avaliação de derrames pleurais? Não. O estudo da coluna torácica? Não. O estudo da área cardíaca com avaliação cardiomegalia? Não, complicado, porque é até um AP, né, gente? O coração já vai estar magnificado. Para reduzir essa magnificação, você aumenta a distância, mas ainda assim não será do tamanho real da estrutura. É o estudo dos hilos pulmonares na avaliação de tumores mediastinais? Também não. É o estudo dos ápices pulmonares e da língula na avaliação de patologias pulmonares? Aí sim, né? Ápices pulmonares e língula. Ei, você já prestou atenção aqui que para você acertar essas questões você tem que entender. Ápico-lordótico, método de Fleischner, Lentblum, estuda a ápice dos pulmões. Aprende isso aí, tudo bem? Questão número 8. Deixa eu baixar aqui, ficar melhor. Vamos lá. A realização da incidência ápico-lordótica pela EBSEL. A realização da incidência ápico-lordótica para o estudo do tórax deve ser... E aí ele vai falar sobre raio central. Essas duas questões falam sobre raio central. Eu te pergunto, o raio central... O raio central para a incidência ápico-lordótica, ele deve ser perpendicular ou angulado? Na condição do paciente cooperativo, podendo assumir uma posição ereta, ortostática, o raio é reto. Em pacientes acamados, debilitados, pode ser com angulação cefálica. Segundo Botranger, 15 a 20 graus. Segundo Biasoli, 20 a 25 graus cefálicos. Tudo bem? Biasoli, inclusive, traz. O raio é perpendicular ao anteparo ou com alguma angulação cefálica. Tudo bem? Então, vamos lá. Você lembra disso aí. A realização da incidência ápico-lordótica do tórax deve ser... Incidência AP. É AP, gente? É. Com inclinação do raio central de 10 graus cefálicos? Não, né? O AP pode ser com inclinação de 15 a 20 graus quando o paciente está deitado, mas nenhum fala sobre 10 graus. Incidência PA, você já exclui, porque você sabe que a incidência ápico-lordótica é em antero-posterior. Então, você exclui isso aqui porque tem PA.
Incidência AP com raio reto, perpendicular? Sim, né? Não são incidências oblíquas anteriores ou direita ou esquerda, não são. Tudo bem? E nem tem inclinação de 10 graus. Beleza? Você vê que 4 alternativas trazem 10 graus, gente. Você mata só por aqui. Nenhum das literaturas, nem Botranger, nem Biasoli, traz que a angulação é 10 graus. Nem mesmo para a exceção. Tudo bem? Eles trazem que o raio é perpendicular. Beleza, Trairi, Ceará, ele traz aqui na realização do método de Fleischner, ou incidência apicolordótica para estudo do tórax, deve ser incidência, aí ele traz AP, PA. Primeiro, você sabe que é AP, então você já elimina aqui duas que trazem como PA. Você sabe aí que a inclinação do raio central tem possibilidades, ou é o raio reto, perpendicular ao receptor de imagem, ou vai ser de 15 a 20 ou de 20 a 25. Para pacientes debilitados. Então aqui você já vê 10 graus cefálico, 10 graus, então podálicos. Podálico você sabe que não é, né? Que é cefálico, então você já exclui. Então, gente, só sobra o que? AP com raio perpendicular. AP com raio perpendicular, a nossa resposta é correta. Tudo bem? Show de bola. Vejam aí quando você sabe, gente, fica muito claro aí nas alternativas. Seja por método de eliminação ou vai diretão, você já identifica logo. Ok? Vamos aqui, ó. Um pneumologista que estuda pulmões, né? Solicitou um exame radiográfico do tórax cuja incidência deve ser apicolordótica. Aí o raio central deve incidir na média do externo. Beleza. Nesse sentido, o raio central deve incidir abaixo da incisura jugular. A uma distância de quantos centímetros da incisura jugular? Nós vimos, né, que são 9 centímetros abaixo da incisura jugular, 9 centímetros abaixo da incisura jugular, é a indicação do raio central segundo Botranger. Tudo bem? Segundo Botranger. Ou Bontrager, né? A gente fica falando aqui, gente, fala tanto esse nome aí que a pronúncia tanto faz, né? Vocês entendem. Beleza, 9 centímetros abaixo da incisura jugular. Gente, o corpo do externo, a média do externo, corresponde também ao nível de T7, né? E vocês sabem, hein, quando se estuda tórax, o professor já falou para vocês, 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular, 8 para mulheres, 10 para homens. Tudo ali dá no nível do porção média do externo. Mas, vocês viram que o livro ele vai trazer aqui que a indicação do raio central para a incidência apicolordótica é 9 centímetros abaixo. Então você fala, não, 8 também dá certo, 10 também dá certo, 7 também. Beleza, mas ele quer a informação exata, é a mais correta que você tem que encontrar, tudo bem? Então é 9 centímetros. Vamos aqui para a questão número 11. Ó. A incidência radiográfica AP do tórax em apicolordótica é indicada para avaliação dos ápices pulmonares. Beleza. O enunciado aqui está bem bonitinho, né? Quando o paciente se encontra impossibilitado de realizar o exame em ortostase, podemos realizar o exame na posição supina, que é o mesmo que decúbito dorsal, com angulação do tubo de raio-x. Beleza, já está dizendo que tem angulação aqui. Aí, quanto é essa angulação? Nós vimos aí que os autores, eles têm as suas variações. O Botranger, 15 a 20, o Biasoli, 20 a 25 graus. Ambos concordam que a inclinação será cefálica. Beleza. Se é cefálica, você já elimina 3 alternativas aqui que trazem o sentido podálico. Você já elimina 3 aqui e fica entre duas. Então, uma fala 10 a 15 graus no sentido cefálico e a outra 15 a 20 graus no sentido cefálico. Você elimina essa B, porque ninguém fala 10. Você vai ficar com 15 a 20 graus cefálicos, né? Foi para a Prefeitura de Calcaia, no Ceará. Essa banca levou em consideração qual autor? Qual autor? Botranger, que traz 15 a 20 graus sentido cefálico. Então, a alternativa correta é D de dado. Beleza, pessoal, D de dado. Fortaleza, aqui no Ceará, no ano de 2021, pela banca ímpar, teve aí uma questão sobre apicolordótico. Então, vejam. A incidência tal é muito importante para mostrar imagens sugestivas de massas mediastinais, nódulos pulmonares, imagem cavitária, região perihilar e região do lobo médio. Ok? Qual das assertivas abaixo completa a frase sobre a incidência radiológica descrita? Então, gente, ó, é uma imagem para os pulmões, vocês já sabem. E ele vai estudar aqui
pelo menos nós podemos observar lobo médio. E aí vocês pegaram a visão aí com relação ao lobo médio, ápices pulmonares. Então, lobo médio aqui, tórax, vocês vão entender que há incidência em AP, lordose forçada de Fleischner. Essa aqui seria aí a resposta correta, tudo bem? Beleza, pessoal, alternativa C, então correta, AP, lordose forçada de Fleischner. Seguinte, gente, eu vou encerrar por aqui, né? Eu estou aqui prestes a iniciar uma aula aqui numa instituição e aí eu preciso encerrar. Tudo bem? Depois a gente continua. Espero que vocês tenham aprendido, tenham compreendido e anotado as principais considerações sobre a incidência de Fleischner. Tudo bem? Nomes alternativos, indicações clínicas, considerações com relação à respiração do paciente, à indicação do raio central, aos fatores técnicos no que diz respeito à distância foco-filme ou distância fonte-receptor de imagem, tamanho do receptor de imagem, beleza? A anatomia demonstrada na imagem, tudo isso aí, beleza? Saibam identificar a imagem radiográfica do tórax a partir de uma incidência básica de rotina, PA e perfil, para uma incidência AP, aí forçada de Fleischner, tudo bem? Valeu, pessoal, até uma próxima. Deus abençoe vocês. Tamo junto!